cuidado quando você acessa a internet, porque aumentou o número de golpes na quarentena. Por quê? Os bandidos estão percebendo os idosos em casa, isolados, aí vulneráveis. Então, nesse momento que está precisando resolver tudo pela internet, tem que ter muito cuidado, né, Priscila Chagas? O que tem de golpe na internet, olha... Principalmente com o negócio de senha, né? Principalmente, isso, né? Combustível de graça, até isso já vi. É muita propaganda enganosa, é muito bandido ligando, se passando por empresa, tentando vender produtos com 1001 promessas de maravilhas. Então a gente precisa ficar muito ligado, porque a gente está usando a internet mais do que nunca. E todos nós, né, a gente acaba ficando um pouquinho mais vulnerável, então todo mundo tem que ficar alerta. E só para a gente ter uma noção, o Instituto de Segurança Pública divulgou dados em relação a estelionato e comparando o número de estelionatos de crimes virtuais, por exemplo, de golpes, né, virtuais. Só para a gente ter uma ideia, o ISP, ele divulgou que na primeira quinzena, nas 2 primeiras semanas de março, no período antes da quarentena, do dia 1º até o dia 12 de março, de todos os números de estelionato, de registros feitos pelo ISP, 11,8% eram relacionados a estelionatos no ambiente virtual. E depois, no período da quarentena, já do dia 13 até o dia 31 de março, esse número, gente, essa porcentagem pulou para 24,3%. Se a gente for comparar com todo o mês de março do ano passado, de todos os registros de estelionato feitos em março do ano passado, só 7,9% eram relacionados ao ambiente virtual. E muitas pessoas têm sido vítimas, né? E nesse final de semana, uma família acabou vivendo momentos de pânico, porque foram vítimas daquele golpe antigo, o golpe do falso sequestro. Vamos ver. Tivemos uma ligação, né? Essa ligação quem atendeu foi a minha mãe, de uma pessoa que estava do outro lado da linha, dizendo que estava com a filha dela, né? Ela logo achou que seria minha irmã. E do outro lado da linha, os criminosos, o tempo inteiro falando que ela estava sobre a mira deles, que ela tinha que depositar o valor mais rápido possível, que não era para acionar a polícia em momento algum, e caso a minha mãe ou desligasse o telefone ou falasse com alguém, eles matariam a minha irmã. E a minha mãe acabou fazendo o depósito desse valor, só que logo em seguida eles continuaram falando que ela tinha que depositar um valor maior, porque senão a minha irmã ia morrer naquela hora. Eu então tive a ideia, ainda muito nervosa e em pânico, de pegar o carro e ir até o serviço da minha irmã. E lá eu constatei que a minha irmã estava lá e que se tratava de um golpe. Essa família fez o boletim de ocorrência online, né? Entrou em contato com o banco para poder tentar pedir a suspensão, né, desse valor. E a gente sempre deixa o alerta para todo mundo prestar muita atenção e ter alguns cuidados, né? Que vocês vão dar daqui a pouco algumas dicas básicas para a gente poder se proteger mais em relação a isso, né, Silvane Fachel? Todo mundo quer saber como reconhecer um golpe, como reconhecer um anúncio falso. Olha, o básico é o seguinte: olhou, desconfiou, pode ter certeza que é quase certo. O problema é que eles estão cada vez mais espertos. É verdade, E você acaba caindo. Até já, Priscila. Tchau, tchau. E principalmente as pessoas mais idosas, né, que acreditam muito nas coisas. Olha, é muito difícil. A gente foi procurar um especialista em golpes virtuais para dar dicas, né, de como se prevenir. Porque dá, né? Dá para tentar. Olha aí, Domingo Montanaro está com a gente. Bom dia, perito em tecnologia da informação. Domingo, eu vou começar dizendo o seguinte: a gente fala muito que os grupos de família tem muita coisa que é disseminada ali. Recebe e dispara, recebe e dispara. Aliás, é a maior fonte de fake news que existe, é grupo de família. Como é que faz para a gente se dar conta? O primeiro passo, como é que eu desconfio de algo, hein? Bom dia, Fachel, bom dia, Silvana, bom dia a todos. Pois é, nessa época, a gente precisa primeiro lembrar que está todo mundo com as emoções à flor da pele. E a grande parte desses golpes se aproveita das emoções do ser humano. Então, por definição, a gente precisa levantar a guarda, né? Então, tem vários golpes antigos, tal qual da reportagem que acabamos de ver, que estão voltando à tona
justamente porque está todo mundo passando por esse período agora, muito preocupado. Então, tem algumas dicas básicas que a gente precisa seguir. A primeira de todas é sempre que alguém nos contactar, isso não é só via internet, como aconteceu aí na matéria, por telefone e tal, principalmente se passando por empresas, são golpes tão antigos, né? A gente sempre tem que preferir desconectar a ligação e a gente entrar em contato. É claro que no caso de um familiar dá muito mais medo porque existe a ameaça lá enfim, até da morte, essas coisas, né? Mas nem que a gente tenha que muitas vezes simular uma desconexão, desculpe, caiu a linha, etc., mas entrar em contato ativamente com a empresa, tá? Então, se alguém te passa um link de um determinado site, sabe, por mais que pareça lá o site da Globo, não clique nesse link e vá você ativamente procurar aquela notícia no site daquela empresa confiável que você já conhece, né? Então, a grande maioria das vezes, entre você ativamente em contato com essas empresas, seja via telefone, mas pelos canais oficiais. Acho que essa é uma das principais dicas que a gente pode dar aqui hoje. Agora, Domingo, você falou uma coisa importante, né? Entrar em contato. Os próprios bancos, empresas verdadeiras e tal, o pessoal que atende está preparado para isso, inclusive, né? Quando você fala, né, eles automaticamente dizem, então ligue para o número, né? Não existe constrangimento no atendimento da empresa que existe mesmo, né? E os bancos até alertam, não mandamos e-mail e tal, isso é muito comum, né? Exato, inclusive essas grandes empresas, bancos, empresas de telecomunicações, elas têm call centers, né? Muita gente que funciona como sensores desses golpes, né? Então, ninguém melhor do que eles mesmos para ter inteligência de todos esses golpes que estão acontecendo. Então, se você está na dúvida, não tem problema nenhum você desligar o telefone, diga para quem está te ligando ou para quem está entrando em contato com você. Hoje em dia é muito comum via WhatsApp, né? E aí, via WhatsApp, muitas vezes esses bandidos colocam o logotipo da empresa justamente para se passar, né, na foto de exibição lá do perfil, né, para dizer que são daquela empresa e tal. Entre sempre em contato com o número de telefone ou via internet mesmo com essas empresas e o próprio call center lá do banco vai te dizer, sim, senhor, sim, senhora, esse é um golpe conhecido, não dê a sua senha, não clique no link, etc., porque eles que estão atendendo milhões de clientes diariamente, sabem melhor do que ninguém de todos esses golpes. Tá bom. Domingo, muito obrigado pela sua participação aqui. É sempre importante a gente estar alerta, né? Porque o melhor remédio para combater esse golpe é você estar alerta, né? Você saber que ninguém, absolutamente ninguém, pede senha por telefone e nem pelo WhatsApp, né? E desconfiar sempre, né, Domingo? Obrigado, Domingo. A desconfiança e a guarda alta. Muito obrigado. Exato, é guarda alta. Isso aí, na guarda internet. alta. Obrigada, Obrigado, Domingo. tchau. Obrigada pelos esclarecimentos.